Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa matéria, né? Lembrando que na aula passada nós falamos a respeito da questão da crônica, eu recapitulei na verdade, né, as características gerais do texto narrativo, personagens, tempo, espaço, foco narrativo e enredo. Hoje nós vamos falar a respeito do enredo. O enredo nada mais é do que a sucessão dos fatos, a sequência das ações que vão acontecer aí no nosso texto, né? Quando eu vou construir um texto narrativo, como eu vou conseguir modular isso daí, ok? Então, quem desenvolve as ações são os personagens. E os personagens, em geral, eles vão desenvolver essas ações conforme as ações que eles mesmos desenvolverem, desempenharem ao longo da história e de acordo com as ações de outros personagens. Lembrando que, para textos mais curtos, para narrativas curtas, nós temos uma quantidade limitada de personagens e por isso também teremos uma quantidade limitada de ações. Em geral, quando eu vou compor uma crônica para uma proposta de redação, o certo é que eu tenha, o certo não, melhorando aí para nós, o ideal é que nós tenhamos aí uns 2 ou 3 personagens no máximo, porque o meu texto será um texto curto, será um texto de uma página, uma folha de caderno, uma folha lá na página oficial da minha redação. Então eu tenho que limitar esse texto, eu tenho que limitar a quantidade de personagens, assim como limitar o tempo e o espaço também, onde essas ações vão ocorrer. Então isso tudo são elementos importantes a serem lembrados na hora da gente fazer nossa redação. Enfim, o enredo, portanto, recapitulando, é a sequência das ações desempenhadas pelos personagens ao longo da história. Então, esse enredo vai depender do quê? Depender de como eu colocar essa trama desde o início do texto. Lembrando que para poder começar o nosso texto, na aula passada eu orientei, é sempre bom, no meu primeiro parágrafo, situar então quem são os personagens, onde eles estão, o que eles fazem. E aí eu já crio uma situação inicial. É assim que nós chamamos esse primeiro bloco do enredo, situação inicial ou apresentação. E nessa situação, em geral, eu vou situar aí esses elementos já mencionados, tempo, espaço. Lembrando que nas crônicas e nos contos, normalmente, tempo e espaço não são tão relevantes assim para que eu situe, mas assim é bom colocar algum traço, alguma característica, usar um pouquinho aí da questão da descrição, do texto descritivo, inclusive até para poder caracterizar o meu personagem também, quem ele é, se ele é alto, se ele é magro, o que ele faz da vida, onde ele está, qual é a reação que ele tem diante de alguma situação. Então, dada essa situação inicial, que é uma situação de uma suposta harmonia entre os personagens ali, entre os fatos, e logo em seguida essa harmonia é quebrada. Ela é quebrada pelo aquilo que nós vamos chamar no processo de desenvolvimento da narrativa de conflito. O conflito, ele é o quê? Ele é o problema que vai surgir e que vai despertar todo o restante da narrativa. Lembrando que para crônicas narrativas isso é muito aplicável, essa noção desse enredo que eu estou falando com vocês. Então, o conflito surgiu, ele vai ser o problema a ser resolvido. E toda a tendência de um problema é sempre que ele se complique. Então, nós vamos chamar de complicação justamente esse agravamento do problema. A partir do momento que esse problema se agrava, nós vamos perceber que vai ser necessário, a gente vai ter que ter alguma medida, o personagem vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que agir, vai ter que atuar, ou o personagem principal, o protagonista, ou ele juntamente com outros personagens. E esse
avanço do enredo vai chegar no nível do ponto máximo dessa complicação, certo? O ponto máximo do conflito. Esse ponto máximo nós chamamos de clímax. É muito importante falar dessa questão do clímax, porque, em geral, o clímax ele é o ápice, é o ponto em que o problema chega no nível insustentável, certo? É o auge do problema, é o auge ali que alguns elementos se revelam, algumas ações mais importantes do enredo, as ações dos personagens vão acontecer. Enfim, quando nós chegamos a esse nível aí, a esse nível máximo, esse nível insustentável do enredo, a gente nada mais tem a fazer após esse clímax do que resolver o problema. A partir do momento que eu resolvo este problema, eu abro margem para que seria aí o meu último parágrafo do texto. Lembrando que nós temos, em geral, um parágrafo para a apresentação. A gente orienta que um parágrafo, o segundo parágrafo no caso, seja reservado ao conflito, o terceiro aí à complicação, o quarto ao clímax. Lembrando que as crônicas têm um enredo completo. Os contos mais tradicionais, estilo Machado de Assis, por exemplo, ou até mesmo na Clarice Lispector, em algumas histórias, alguns contos da Clarice, nós vamos notar que a narrativa vai parar no clímax. O ponto máximo, o término do texto é no clímax. Mas isso são opiniões que divergem entre críticos literários. Alguns vão dizer que aquele final ali já apresenta a solução, outros vão dizer que aquele final ali representa o clímax. Vai depender da consideração dos especialistas, dos professores. Mas, em geral, para a nossa redação, a gente tem que entender, por exemplo, se for pedido uma crônica, o meu enredo é ideal que ele seja completo. É ideal que eu tenha, portanto, apresentação, conflito, complicação, clímax e depois essa situação volta ao desfecho. Então, o que seria esse desfecho, desenlace? É o momento dessa solução. Alguma ação vai ser feita ali entre os personagens ou por um personagem apenas e o problema vai se resolver. Ou vai acontecer alguma situação que você vai escrever, vai descrever que vai acontecer no texto e que você vai conseguir resolver esse problema aí nessa crônica ou no seu conto moderno, caso a gente tenha que fazer um conto. Isso também acontece nas lendas, né? Às vezes nos relatos pessoais, até mesmo em narrativas estilo página de diário ou cartas pessoais, isso também ocorre. Tudo bem, gente? Então, dando aí uma continuação para nós, gente, a gente aqui nesse trato de narrativa para nós, para vocês aí do 8º ano, um detalhe a ser comentado que eu vou trazer para vocês é a questão colocada pelos professores Platão e Fiorin. São dois professores da USP, algumas das maiores autoridades aí dentro da parte de língua portuguesa, de gramática e também de redação no nosso país. Nós temos o seguinte, os professores Platão e Fiorin fazem uma colocação diferente aí, mas que a gente pode associar a essa noção que nós vimos anteriormente. Qual é ela? Apresentação, conflito, complicação, clímax e desfecho. Os professores Platão e Fiorin atribuem uma situação um pouco diferente aí, no caso seria uma narrativa bem dinâmica. Eles chamam aí e dividem a narrativa em 4 partes. E quais seriam essas 4 partes? Eles classificam inicialmente a manipulação. A manipulação é uma provocação. Um personagem vai provocar o outro e vai estimular o outro a fazer alguma coisa. Ou uma situação vai exigir isso aí do personagem. Em geral, é algo que será pedido do protagonista, certo? Vai ser exigido do protagonista. Então, essa provocação aí nós chamamos de manipulação. Em geral, onde vai acontecer a manipulação? No finalzinho do primeiro parágrafo da minha apresentação ou no início do segundo parágrafo da minha narrativa, que já vai dar início aí ao meu conflito. A manipulação ela é justamente a inserção do conflito na história, a inserção do conflito na trama. Continuando aí para nós,
eles chamam de competência, o segundo estágio da narrativa. Essa competência ela parte da seguinte noção: o personagem ele é provocado na manipulação, mas suponhamos que ele não tem condições de realizar aquilo. Então, se ele não tem condições, o que ele precisa fazer? Ele precisa buscar meios para poder resolver aquele conflito. Então, essa busca, essa preparação do personagem para a resolução do conflito é o que nós chamamos de competência. Então, nessa preparação, nessa competência aí, ele vai buscar um meio de tentar resolver. E nesse entremeio aí vai acontecer a complicação e o elemento narrativo chegará no clímax, ok? E na continuidade vai acontecer justamente a performance. O que é a performance? A performance casaria ali justamente com a questão do clímax. A performance é onde o personagem age, onde ele resolve o problema, onde ele atua ali e o problema e ele dá aquela cartada final. É aquele ponto máximo ali que eu estou aguardando na narrativa, quando eu começo a ler, é aquele ponto que eu fico bem ansioso para poder chegar e escrever na minha narrativa. É importante lembrar isso daí, é a hora que ele vai fazer e acontecer, digamos assim, ok? E ao final nós chamamos aí o quarto estágio, lembrando, o terceiro estágio é a performance, o quarto estágio nós chamamos de sanção. O que é a sanção? É o resultado final. E onde essa sanção acontece? Ela vai acontecer lá no desenlace, lá no desfecho do texto. A sanção vai acontecer de que maneira, gente? O personagem, mediante aquela ação, uma situação vai se resolver. E nessa sanção acontece o quê? Ou ele é premiado, ou ele vai ser punido, né? Ele recebe um prêmio, uma recompensa, um castigo pelaquilo que aconteceu ali naquele clímax, ok? Normalmente a gente vai ter aí bastante referências aí a serem apontadas, que a gente vai conseguir indicar direitinho aí e nortear esse texto aí, essa redação composta aí de pelo menos 4 ou 5 parágrafos na hora de fazer um conto, na hora de fazer uma crônica, que é o caso aí que nós abordamos na aula anterior, ok? E aí na nossa visualização, quando vocês forem ver aí os nossos slides, vocês vão perceber isso tudo aí de maneira mais detalhada. Eu deixo como referência aí também, além do material do nosso apostilado, o livro Para Entender o Texto, onde a gente encontra essas questões que eu tratei. Depois eu passo também a vocês a orientação para o material todo e vocês vão perceber aí também ao longo dos nossos slides que vão aparecer algumas imagens, né? Eu já estou meio que antevendo a nossa próxima matéria, onde nós vamos unir 2 elementos importantes aí. Nós vamos falar da questão da verossimilhança dentro dos textos e da questão da intertextualidade na construção de uma redação. E nós usamos aí, fica a referência aí nos nossos slides também, as imagens da Dina Goldstein, né, que ela vai falar aí sobre a desconstrução, sobre a reconstrução da questão das princesas dos contos de fadas. Espero que vocês gostem. Até a próxima, pessoal do 8º ano. A gente se vê lá.